É uma alegria estarmos reunidos nessa noite para prestarmos culto ao nosso Deus, lembrando do nascimento do nosso Redentor. Essa é uma das datas mais importantes do cristianismo. O cristianismo possui duas datas importantíssimas: o nascimento do Redentor e a sua ressurreição. Essa é a grande importância da nossa salvação. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque um dia o nosso Redentor nasceu. Por isso nós estamos aqui hoje. O texto que nós vamos ler está em Isaías capítulo 9, versículo 2 ao 4 e o versículo 6 vai ser colocado aqui no projetor se alguém não trouxe a Bíblia. Eu vou expor só esse texto, então você não vai ter dificuldade de acompanhar se você estiver sem a sua Bíblia. Tá bom? Isaías 9, do 2 a 4 e o versículo 6. Mas antes disso, vamos falar com Deus. Eu queria desafiar você a fazer a oração mais importante para a sua vida, pessoal. Eu queria que você abaixasse sua cabeça agora, todas as pessoas, inclusive as crianças, e pedisse para Deus: Senhor Deus, fala conosco, ou melhor, continue falando, porque eu creio que Deus já falou muito até agora. Senhor, continue falando, e não me deixe sair daqui sem ouvir a sua voz. Se você ainda não ouviu a voz de Deus, quem sabe Deus fala com você agora. Baixe sua cabeça e peça para Deus. Essa é a oração mais importante que você pode fazer. Amado Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, com alegria, com gratidão, porque um dia o nosso Redentor veio a esse mundo, se fez homem, para viver a nossa vida, morrer a nossa morte, e nos dar a plena liberdade, ó Deus, para uma vida eterna através da ressurreição. Nós somos gratos, ó Deus, por Jesus Cristo, e por tudo o que Cristo fez por nós, e por tudo que ainda iremos receber pelos méritos tão somente de Jesus Cristo. Nós oferecemos ao Senhor, Pai, tudo o que está acontecendo aqui nessa noite, e oferecemos a Ti como um ato de gratidão ao Senhor. As músicas cantadas, tocadas, as pessoas que vieram aqui para Te adorar, que tudo seja, ó Deus, uma oferta de louvor e adoração ao nosso Redentor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor olhe para nós com graça e com misericórdia e fale ao nosso coração, alimenta a nossa alma. Se há pessoas aqui, ó Deus, que ainda não ouviram a voz do Senhor, fale, ó Deus, para que elas possam ouvir a voz do Senhor, para que elas sejam tocadas, quebrantadas, salvas pelo nosso Redentor. Te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. É comum nós ouvirmos frases do tipo, na época de Natal: é tempo de alegria, que você tenha muita paz, muito amor, muita esperança. Natal e Ano Novo, nós ouvimos muito essas frases. Todavia, fica uma pergunta, porque a maioria das pessoas, e na maioria do tempo também, elas não desfrutam realmente de uma verdadeira alegria. Porque que muitas vezes a vida ela é carregada de dor, de tristeza, de angústia, falta de esperança. Nós sabemos que, por mais que é gostoso alguém falar isso para nós, mas o mais importante é experimentar isso. Mais do que receber essas palavras amiga, o que nós ansiamos realmente é por experimentar uma alegria real. Ansiamos por ter a dor da nossa alma curada, sarada. Ansiamos por viver com esperança. Agora, por que há nesse mundo tanta gente escrava dos seus próprios desejos? Tantas pessoas desesperadas,
em relação à sua própria realidade. Quando a pessoa olha para si, às vezes dá desespero. Quando a pessoa olha para si com honestidade, às vezes ela se sente deslocada, ela sente que a sua vida às vezes não tem muito significado, não tem muito propósito. Às vezes ela não sente essa alegria que às vezes tanto falamos na época do Natal, essa paz que é tão dita na época do Natal. Por que há tantas famílias destruídas? Quantos casamentos destruídos? Quantas pessoas dizendo com medo? Você percebe que não basta dizer, tem um ano cheio de paz, um ano cheio de alegria, de felicidade. Precisa mais. Precisa mais do que isso. Pense na sua própria realidade. Você que está aqui hoje, que foi convidado, um de nós mesmos que estamos cantando ou tocando. Tem uma música do Grupo Logos que diz que às vezes o nosso sorriso, no fundo, ele está cheio de lágrimas. Às vezes nós cantamos, mas só Deus sabe como é que está o nosso coração. Eu queria que você pensasse nisso. E por quê? Porque é a coisa mais importante se pensar no Natal. O significado do que é realmente o nascimento do nosso Redentor para a minha vida pessoal, para o meu relacionamento com Deus. E o Natal, ele possui um grande significado, justamente por causa da grande esperança que há no Natal. O texto está aqui. Eu vou ler o texto. Isaías 9 diz o seguinte: olha a descrição bíblica. Esse é um profeta anunciando a vinda, o nascimento do nosso Redentor. Assim diz a palavra de Deus. Porque o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como se exultam quando repartem os despojos, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros, e o cetro dos seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Observe a descrição bíblica do mundo. Olha no texto. Versículos 2 a 4 vai dizer que como que está o mundo. Diz o texto: trevas e região da sombra da morte. Essa é a descrição bíblica do mundo sem Jesus. Trevas é aquela ideia bíblica de uma escuridão total, que as pessoas não sabem para onde vão, uma vida sem sentido, sem propósito. Se acabar a luz aqui, achei que calma, tem luz de emergência, mas se acabasse a luz aqui, talvez você poderia bater a cabeça em algum lugar, a mão, se machucar, porque as trevas te impedem de locomover com fluidez. As trevas te impedem de andar sem machucar, pelo contrário, ela propicia meios para você cair, se machucar, sofrer. Então, quando a Bíblia diz que o mundo está em densas trevas, a Bíblia está pensando no sofrimento, na confusão, na anarquia que é o mundo sem Deus. E a região da sombra da morte mostra o resultado disso: é morte. Morte física e morte espiritual. Morte física, porque nós morremos porque somos pecadores. Nós não nascemos para morrer, mas morremos. Morremos porque somos pecadores. E Cristo veio justamente para que tivéssemos esperança, até mesmo daquilo que ninguém tem esperança, que é a morte. Então,
a mensagem da vinda de Jesus é uma mensagem de esperança por causa da realidade. Agora, pensando em trevas, confusão, anarquia, sofrimento, você vai entender que quando Deus manda Jesus a esse mundo, Ele está pensando no seu sofrimento, no meu sofrimento, na sua dor, na sua angústia. Talvez você está aqui hoje, está com dor, com angústia, com tristeza, com sofrimento. Talvez você está aqui hoje com a vida destruída. E o Natal é um tempo de esperança, não porque alguém disse que você vai ter um ano bom, mas porque Jesus um dia veio a esse mundo. E se você olhar a descrição bíblica, continuando o texto, vai dizer que Deus tem multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste, alegrem-se diante de Deus. A ideia aqui é só alegria, uma alegria real, e o texto diz, alegre-se diante de Deus, versículo antes, alegre-se diante de Deus, porque não existe alegria real fora de Deus. Alegre-se diante de ti, diante de Deus. A vinda de Jesus traz mudança real. Agora observe o contraste. De um lado trevas e morte, do outro lado alegria. Do outro lado alegria na presença de Deus. Qual a causa disso? A causa é o nascimento do nosso Redentor. Se você observar no texto, você vai ver que há aqui uma ilustração dessa alegria. O texto fala que essa alegria é como a alegria do agricultor no dia da colheita. Talvez a maioria de nós aqui nunca trabalhou na roça, né? Mas você deve no mínimo imaginar. O camarada que trabalha de sol a sol, às vezes na incerteza se vai chover ou não. Agora, no dia que ele vai lá colher aquilo que ele plantou, não há alegria maior com o agricultor. E o que o texto está dizendo? Que essa é a alegria que experimentam aqueles que têm Jesus Cristo. Ele fala também de uma alegria dos soldados que vão para a guerra, e eles então são vitoriosos e ainda têm por recompensa os despojos, aquilo que sobrou. A alegria do soldado é porque está vivo, a alegria do soldado é porque a sua tropa venceu a batalha, e a alegria do soldado é porque, além de tudo, ainda recebeu muitos bens. Então, essa ideia é para ilustrar a alegria real. Agora o versículo 6 vai dizer o seguinte: por quê? Por que isso é possível? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe. Essas palavras todas descrevem quem é o menino. Ele é Deus. É o menino Deus. Ele é o Conselheiro maravilhoso. Pensa nas coisas que você precisa de orientação, de direcionamento, de sabedoria. Jesus é o Conselheiro maravilhoso. Jesus também é o Deus forte. Isso aqui que está dizendo aqui é o único Deus. Deus verdadeiro. Ele é o Pai da eternidade, ou seja, Jesus Cristo, Ele não tem princípio de existência nem fim. Para aqueles que dizem que Jesus é criatura de Deus, Ele não é só igual ao Pai, por isso chamado Pai da eternidade, como Ele é eterno. Ele é o príncipe da paz. É o único que pode promover a verdadeira paz. Esses dias o mundo inteiro tem comentado
sobre a morte de Nelson Mandela. O mundo inteiro. Talvez foi um dos velórios mais longos que eu já vi. Talvez por causa da cultura africana. E o mundo tem comentado a morte de Mandela por causa da sua vida, obviamente. Por causa daquilo que ele foi. E quem foi Mandela? Mandela foi um crente metodista que dava aula na escola dominical lá nas tribos onde ele morava. E influenciado pela cultura cristã, foi estudar. Mas sempre foi um cara inconformado. Por isso que na primeira faculdade expulsaram ele. E ele era inconformado com a injustiça. É uma característica do cristão. Mas ele conseguiu ir para a capital, se formou. Ele acabou, nas suas lutas, foi preso. Vocês conhecem a história. Ficou 27 anos preso. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é que o que o noticiário mostrou constantemente é que quando ele saiu da prisão, ele não procurou vingança. Ele conseguiu perdoar os seus inimigos. Essa foi a notícia capa de revista. Essa foi o foco. É o fato de alguém ficar 27 anos na prisão e sair e conseguir conciliar inimigos. Ele conseguiu fazer alguma coisa lá. Mas esse mover, essa motivação, certamente ela vem de Deus. Ela vem de Jesus Cristo. E o único ser que pode realmente produzir paz duradoura no nosso coração é Jesus. Esse é o único ser. E ele é chamado o príncipe da paz. Eu quero dizer algo para você agora. Independente de como está a sua vida, meu querido. Tribulação, angústia, problema no seu casamento, problema na sua casa. O que Cristo fez é infinitamente mais do que o Mandela fez para a África. Infinitamente mais. Cristo pode trazer uma paz real na sua vida. O que nos impede de ter paz se chama pecado. E o pecado é algo tão terrível, que quando nós cantamos uma das músicas aqui, foi retratado em um dos filmes, a morte de Cristo. Aquele filme retrata bem, tá? Não é exagero não. Morrer na cruz era a pior morte que poderia existir dentro do Império Romano. Por isso que foi abolida, era terrível isso. Mas por que a morte de Cristo teve que ser tão terrível como foi encenado naquele filme? Teve que ser tão dura. Por que ele teve que sofrer tanto? Porque é isso que o pecado faz. O pecado traz dor, sofrimento, angústia, depressão, divisão. E a dor de Cristo na cruz, o seu sofrimento ali, é o sofrimento do pecado meu e seu. E esse pecado que te faz sofrer, que está arrebentando com a sua família, arrebentando com a sua vida, que está te fazendo afundar cada vez mais, há solução para isso. A solução não é terapia de casal. Isso pode até ajudar, mas não é a solução real. A solução real não é livro de ajuda. Tem umas dicas interessantes, mas você vai ver que você não vai conseguir colocar esse negócio em prática. A solução real é uma mudança. E mudança só Jesus pode fazer. O pastor Carlos não pode fazer. A orquestra não pode fazer. O maestro não pode fazer. Mas Jesus pode. E é por isso que nós estamos aqui hoje, celebrando o Natal, porque o Redentor
a solução para o mundo, a solução para a nossa vida, aquele que pode dar esperança onde não há esperança, aquele que pode mostrar uma luz aonde está só treva, só escuridão, só sofrimento, nasceu. O nosso Redentor nasceu. E nós estamos aqui hoje para celebrar a vitória, celebrar a esperança, celebrar a transformação, celebrar a vida que Cristo pode dar. E tomara, Deus, que você entenda isso. Porque se você estiver procurando em outro lugar, você vai encontrar uma lamparina, um isqueiro, mas o sol é muito maior. E é Jesus que eu estou dizendo. Você está aqui hoje. Deus te trouxe aqui hoje. E se você que está aqui hoje quer ter um encontro com esse Jesus que muda a vida das pessoas, se você quer conhecer esse Jesus pessoalmente, não de ouvir falar, de ouvir cantar, mas experimentar esse Jesus como seu Salvador, você pode fazer isso nessa noite. Eu queria que abaixássemos a cabeça agora e vamos falar com Deus. Você que está aqui nessa noite e que tem sofrido, está angustiado, tem passado por lutas na sua vida, e deseja no seu coração hoje que a luz de Cristo brilhe no seu coração, que Cristo mude a sua vida, você tem hoje a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Dizer: Senhor Jesus, eu quero que a luz do Senhor brilhe na minha vida nessa noite. Você tem a oportunidade de fazer isso agora nessa noite. Você que está aí ouviu a mensagem, entendeu a mensagem, e quer que o Senhor Jesus Cristo faça uma obra na sua vida, na sua família, na sua casa, eu vou orar com você agora. Eu queria só que você levantasse a mão onde você estiver. Se você quer que Jesus faça uma obra na sua vida, onde você estiver, você pode levantar a sua mão. Amém. Vamos orar por você. Amém. 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 Vamos orar por você também. Amém. Amém. Vamos estar orando para que Cristo possa fazer uma obra na sua família, na sua vida, na sua casa. Bendito Deus e eterno Pai, nós entendemos, Pai, que Jesus Cristo veio a esse mundo porque não há solução para esse mundo fora de Jesus Cristo. Há no mundo, ó Deus, muita coisa, mas redenção, transformação, mudança é só fora, vem do céu. E o Senhor veio lá do céu para habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. O Senhor que é o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o conselheiro maravilhoso. O Senhor veio, Deus, para trazer esperança onde não tem esperança, para trazer vida onde não tem vida. A tua palavra nos ensina que Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que dá vida verdadeira. Eu te peço agora, Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor olhe agora para cada vida aqui que levantou a mão, Pai, e que quer ter um encontro real com Jesus Cristo, que quer ter uma mudança real na sua vida. Oh Deus, como é maravilhoso saber que o Senhor é fiel, que o Senhor não rejeita um coração sincero, contrito. O Senhor não rejeita, ó Deus, uma vida sincera diante do teu altar. E que hoje, nesse momento em que comemoramos o nascimento do nosso Redentor, seja hoje, ó Deus, uma noite de salvação. E que pessoas saiam daqui transformadas, que elas sintam a presença real, viva do Senhor. Ó Pai, nós não queremos emocionalismo. É emocionante esse momento, mas ansiamos por uma obra real do Teu Espírito, que liberta, que transforma, que cura,
que muda de forma profunda a vida das pessoas. Ó Deus, cumpre o teu propósito de salvação nessa noite, para a tua glória, no nome do nosso Redentor. Amém. Deus abençoe. Você que levantou a mão, que tomou a decisão por Jesus Cristo, quer dizer uma coisa para você. A melhor decisão que você tomou em 2013. Você pode ter feito uma decisão em 2013. Um monte, mas nenhuma melhor e mais importante do que essa. Deus te abençoe. E conte conosco para te ajudar a conhecer esse Jesus. E para que Jesus comece a trabalhar na sua vida, na vida da sua família, na sua casa. E você vai ver grandes coisas de Deus fará na sua vida. Amém?